Bem, meus irmãos, hoje a gente dá continuidade à nossa sequência de exposições em 1 João. Convido a todos a ficarem de pé. A gente vai terminar o capítulo 3 e iniciar o 4, tá? Pode parecer que a gente vai fugir do assunto, mas não fugimos em nome de Jesus. Não fugiremos. A gente foi até o 13. Mas vamos começar no 13. 1 João 3,13. Aí eu vou ler do 13 até o capítulo 4, versículo 6, que vão ser esses o conjunto dos versículos que a gente vai trabalhar. Bom, já está aí, vamos nessa. Diz assim, lembrando que na última mensagem a gente foi até o 12, obviamente. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato de verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, bem como diante dele. Tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus, seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 4, versículo 1. Vai parecer que está saindo do assunto, mas não está. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. O que é provar os espíritos, hein? Para ver se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, o famoso versículo, olha o contexto, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por um culto, Senhor, porque é um privilégio cultuarmos a Ti. É com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ilumine nosso entendimento, a fim de aprendermos sobre Ti nessa manhã. Abrimos nossos corações para a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Lembrando sempre aquilo que eu falei na primeira vez que a gente começou a exposição sobre João. 1 João. João tem um raciocínio cíclico. Ele não é diferente de Paulo, que pega uma ideia e vai numa linha de raciocínio. João vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que parece que foge do tema, mas não foge do tema. Estou abrindo aqui o esboço. Vamos lá. João, ele já começa É muito interessante porque a Bíblia, ela nos dá vários alertas, né? Para que a gente não se choque com algumas coisas que a gente se choca. E uma delas é essa aqui. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Veja, o mundo nos odeia, meus irmãos. Não é vai nos odiar. O mundo já nos odeia. Nos odeia desde a época de Jesus. Jesus foi odiado. Jesus vai falar na última bem-aventurança: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Veja, os profetas já tinham sido perseguidos. Elias já tinha sido perseguido. Alguns dizem, a gente não tem uma certeza absoluta, que alguns profetas foram cerrados no meio. Parece que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, a gente sabe que foi decapitado. Então, veja, não se admire, meu irmão, minha irmã, que o mundo te odeie. Na verdade, se eu for ser muito... Já está gravando aí? Tá, né? Se eu for ser muito exegeta, se admire se o
não te odiar. Que aí talvez algo esteja errado. Porque o mundo odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque o mundo é trevas. E nós somos luz, meus irmãos. Por isso, naturalmente, o mundo nos odeia. Mas veja o que João vai falar em seguida. Pode passar, por favor. Mas nós sabemos que já passamos da morte para a vida. O que ele está falando aqui? Que aí ele vai começar a aprofundar o raciocínio. Veja. Primeira coisa, qual é? É muito claro. Não tenha medo se o mundo te odeia. Porque você já morreu para o mundo. É a certeza do cristão. Ah, mas e se o mundo me matar? Me matar, eu já morri para o mundo. Eu já não tenho mais vida nesse mundo. Eu já ressuscitei com Cristo. Só que veja, ao falar também que nós já passamos da morte para a vida, faz muito mais sentido quando a gente se lembra das pregações de quarta-feira. Nós já passamos da morte, da escravidão do pecado, para a vida em Jesus Cristo. Então nós já estamos libertos. Para quê? Só que aí, veja, nós já passamos da morte, da escravidão do pecado, para a vida, a nova vida em Jesus. Só que como é que eu sei quem é cristão? Como é que eu sei se eu já passei? Porque amamos os irmãos. João, ele sempre vai trabalhar, sempre assim, ele diversas vezes cita essa questão. Ele continua, quem não ama, permanece na morte. Veja, é aquele conceito bíblico de que é impossível amar a Deus se nós não nos amarmos. Que não é, e João vai falar exatamente isso. Isso a gente vai trabalhar na semana que vem. Que é impossível nós dizermos que amamos a Deus que não vemos, se não amarmos os nossos irmãos a quem vemos. Como é que eu sei? Aí a gente começa a diferenciar, tá? Vocês sabem que somente no último dia será diferenciado o joio do trigo. Mas até lá, uma árvore se conhece pelos frutos. Como é que eu sei se uma árvore é cristã ou não é? O amor, meus irmãos. Como é que nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Não há amor na morte, porque a morte aqui refere-se a pecado. Tá claro? Isso aqui é tranquilo, né? Acho que não tem nenhuma grande... E aí, ele vai falar algo pesadíssimo. Olha só, pode passar. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aqui demonstra algo que Jesus já tinha ensinado, que é a questão do espírito da lei. Como assim? Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, o mandamento qual é? Não matarás. Ponto. Eu não matei uma pessoa, não sou um assassino. Quando Jesus vem, Jesus eleva o nível. Como assim? Não é só não matar. É o quê? Eu não posso desejar o quê? A morte. O que é adultério? Adultério é só a consumação do ato? Não. Se eu desejar com os olhos, já é adultério. É a cobiça. E João, então, ele aprofunda totalmente o conceito. Eu não preciso tirar a vida literalmente de alguém para ser assassino. Se eu odeio, eu já sou assassino. Meus irmãos, já pensou? Deus tem misericórdia, mas a gente chega no dia do juízo, aí vai lá no telão, tá, e agora vai aparecer o rosto dos assassinos. Como é que aparecer o nosso rosto? A gente fala assim, mas Senhor, eu nunca matei ninguém. Aí Deus vai virar para você e vai falar o quê? Claro que já matou. Você já odiou? Gente, é exatamente isso, tá? Eu não tô aumentando em nada. É literalmente isso. Olha só. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Só que, entenda, é claro, óbvio, que aqui está se referindo a odiar naquilo que a gente entende como odiar. Eu te odeio. Mas sabe o que também é ódio? E que às vezes fica velado? É o quê? Que aí fica claro na continuidade. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que significa isso? E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Que o assassino vai para o inferno, ponto. Né? A menos que se arrependa. Mas se não se arrepender, vai para o inferno. Mas veja, leia de trás para frente. Quem é que não tem a vida eterna em si? É aquele que é assassino. O que significa na prática? Sabe quem é assassino e que às vezes acha que não é, mas é?
quem não prega a vida eterna. Se você não prega Jesus Cristo, você é assassino. Necessariamente. Por quê? Porque você não tem a vida eterna. Porque só prega a vida eterna quem tem vida eterna, gente. É algo muito simples, tá? Eu só tenho como pregar Cristo se eu tiver Cristo. Veja que o pecado da omissão, ele é gravíssimo. Por isso que Paulo fala para Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque senão nossas mãos terão sangue, como foi dito ontem. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós não podemos nos calar, meus irmãos. Porque quem tem a mensagem da vida eterna em si, somos nós. Se nós não pregamos o amor de Deus para com os perdidos, nós estamos cometendo, sabe qual é o pecado? O pecado de assassinato. Gente, essa é a gravidade das coisas. Por isso que nós temos que anunciar o evangelho, por isso que a gente vai passar quaresma, vai passar o dia lá, vai fazer evangelismo. Por quê? Para que a gente não, no dia do juízo, vocês sabem que alguns pecados, é igual, por exemplo, pecado de rebelião. No dia do juízo, lá no telão, vocês sabem que não vai ter o telão, né? Mas não importa. Aí está lá no telão, aí está lá Miguel passando lá na playlist, né? Aí ele vai falar, Alexa, agora passa, não sei se tem, como é que é o nome desse negócio? Alexa, qual é o nome da Alexa? Sim. Mas o que é a Alexa? Ela é uma... sei lá, tá bom. Eu não sei se vai ter uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial? Pronto. Não sei se vai ter uma inteligência artificial lá no céu. Aí Miguel vai falar assim, Alexa, agora mostra os feiticeiros. Tu acha que o feiticeiro é só o cara que está lá com um chifre fazendo um incenso? Não, quem também é feiticeiro? Os rebeldes. Porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe o que é pecado de assassinato? É ódio. É não pregar o evangelho, meus irmãos. Então, é que como a mensagem... É que assim, o pregador, momento aqui, né? De homilética, parênteses. Quando o pregador sente que a mensagem começou a ficar muito down, né? Que falou assim, assassino e tal, você faz uma piadinha, que dá aquela subida no mood da igreja, aí a pregação vai, né? Então, isso é um negócio pensado. A gente não é tão doido assim. Pode passar. E aí, veja, ele volta um argumento. Nisto, conhecemos o amor. Então, veja, você quer conhecer o amor? Meus irmãos, eu acho que nós, de alguma forma, todos nós, de uma forma ou de outra, queremos conhecer o amor. Sabe onde está o amor verdadeiro? Aqui está o amor verdadeiro. Sabe qual é o único amor que não falha, que não decepciona? Só existe um, porque os amores humanos falham. Não tem nenhum amor humano que não fale, tá, gente? É por isso que a gente quebra coração, por isso que a gente se frustra. Por quê? Porque a gente deposita no amor humano aquilo que um amor humano não tem como dar. Não tem nenhum amor humano que seja infalível, meus irmãos. Não tem. Eu acho que eu nem preciso ficar falando isso. Acho que qualquer ser humano sabe disso, né? Pode ser do bebê, mas a gente sabe disso. Sabe qual é o único amor que não falha? A voz está fazendo os falsetes assim, meio doido, né? Nisto conhecemos o amor. Qual é o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Esse amor aqui é infalível. Esse é o verdadeiro amor, meus irmãos. Nesse amor aqui você pode depositar todas as suas expectativas. Você pode depositar a sua alma, a sua família, tudo. Você pode depositar nesse amor aqui. Quer conhecer o amor? O amor não está nem nos relacionamentos. Pode haver amor nos relacionamentos, mas quer conhecer o amor? Conheça o Cristo que deu a vida por amor a você. Meus irmãos, o verdadeiro amor está aqui. Esse é o amor ágape, né? Porque Cristo, quando deu a vida por nós, nós ainda éramos inimigos. E o que é o amor ágape? É o amor incondicional. Cristo não virou para nós e falou assim, eu te amo se você... Não teve um se. Jesus simplesmente falou, eu te amo. Os nossos amores são condicionais. Por mais que a mãe possa falar, mas eu amo meu filho incondicionalmente, a gente se decepciona quando a gente investe numa pessoa amorosamente e a pessoa não retribui. Cristo nos ama incondicionalmente. O amor de Cristo por nós não tem oscilações. Ele é constante. E aqui nós conhecemos esse amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E aí, baseado nisso, João faz uma afirmativa. Veja, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por quê?
Simples. Se Cristo, que é santo, todo-poderoso, Deus onipotente, decidiu te amar, eu não posso te odiar. Porque eu não posso odiar aquilo que é amado por Deus. Portanto, se Deus foi capaz de dar a vida por todos, nós temos que amar a todos. E aí, eu faço um comentário de aprofundamento. Por isso que eu não consigo conceber a doutrina da expiação limitada. O que é a doutrina da expiação limitada? Que o sacrifício de Cristo é só pelos eleitos. Porque se o sacrifício de Cristo é só pelos eleitos, só pelos predestinados, eu só preciso amar os eleitos. Porque então Cristo não vai ter morrido por quem tem lá fora. Se Cristo não morreu por quem tem lá fora, eu posso odiar quem tem lá fora. Viu como? Está vendo como a gente consegue raciocinar a doutrina, gente? Se você nunca ouviu falar nisso, não se preocupe, a gente vai falar especificamente sobre isso em algum momento. Mas existe uma doutrina calvinista que diz que chama-se expiação limitada, que o sacrifício de Jesus não foi para todo o mundo, foi somente para os eleitos, para aqueles que foram predestinados de antemão. Eu não estou negando a eleição nem predestinação, estou explicando a doutrina. Só que qual é o problema de você dizer, tem outros problemas, mas qual é o problema de você dizer que Jesus só morreu pelos salvos? Está aqui. Porque se Jesus só morreu pelos salvos, porque veja, eu tenho que dar a vida pelos irmãos, por quê? Porque Jesus morreu. Então eu tenho que amar quem Jesus amou. Se Jesus não amou quem está lá fora, eu posso odiar quem está lá fora. Isso aqui é antibíblico. Completamente. Porque o amor é quem? Ame os seus inimigos. E quem são os inimigos? São aqueles que não creem em Cristo. Então, olha como raciocínio. Raciocinemos, gente. Se eu tenho que amar os meus inimigos, só faz sentido Jesus mandar eu amar meus inimigos se o amor de Jesus for também pelos inimigos. Porque eu amo quem Deus ama, odeio quem Deus odeia. Se Deus me manda amar os inimigos, é porque Deus também morreu pelos inimigos. Isso significa que Deus também morreu pelo ímpio. E a expiação é para todos, não só pelos eleitos. Fez sentido, gente? Fez? Gostei muito desse raciocínio. Isso não estava escrito agora, foi divina inspiração. Fez sentido, Cadu? Júlia, fez sentido? Você pode explicar o que eu acabei de falar? Não, tudo bem. Mas que bom que fez sentido. Que bom que fez sentido. Então, então tá bom. Então, fecha parênteses, voltemos para cá. Eu acho que eu vou fazer um corte sobre essa minha fala agora e tacar nas redes sociais. Vou ser xingado, mas não tem problema. Pode passar o versículo. Aqui, ora, isso aqui, gente, tem uma parábola que deixa isso aqui claríssimo. A parábola do bom samaritano. Veja. Ora, se alguém possui recursos, calma aí, eu vou escrever um texto, vou publicar hoje à noite sobre isso. Isso aí, o Espírito Santo ele dá umas cutucadas na nossa cabeça, né? É um negócio muito doido. Vou até tirar o púlpito aqui. Ô, Renan, em sua homenagem, vou tirar o púlpito, tá? Vamos lá. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso aqui, bem, acho que é claríssimo o bom samaritano. Vocês conhecem o bom samaritano, né? Não vou explicar a parábola do bom samaritano, mas claramente aqui a gente consegue lembrar do bom samaritano. Aqui está falando de dinheiro, tá, gente? É óbvio que está falando de dinheiro, né? Se alguém possui recursos deste mundo, não está falando recursos espirituais. Não está falando sobre oração, está falando sobre dinheiro. Se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, aí sim, você pode falar o seguinte, mas isso aqui se aplica a todos? Sim e não. É claro que nós temos que ajudar o faminto, mas a gente começa por quem? Pela família da fé. Pela família da fé. Tá? Pela família da fé. Por isso, gente, olha só. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar assim, meus irmãos, quando você for contratar um serviço e tal, contrate um irmão da igreja. Por que eu não falo isso? Porque tem irmão da igreja que é tão ruim profissional. Não estou falando dessa igreja não, tá? Estou falando da igreja de Cristo. Então, assim, se possível for, sempre usemos, por exemplo, os judeus, eles trabalham entre si, tá? Maçom ajuda muito maçom. TJ, Testemunho de Jeová, ajuda muito Testemunho de Jeová. Às vezes a gente crente quer ficar de picuinha com um cara que é de outra denominação, isso me dá uma raiva. Tem coisa que eu não posso falar, ainda mais que está sendo filmada. Mas quer ver coisa que me irrita? É quando a gente está fazendo evangelismo, a gente passa
porta de algumas igrejas, e a pessoa olha quase como se fosse assim, e fala, meu irmão, vem cá, por acaso tu é de outro reino? O problema é teu, meu irmão. Então, assim, a gente não pode ter essa desunião, tá? A gente tem que entrar lá, fazer igual o Alessandro. Entra na igreja com a porta fechada, vai lá, abraça e volta ainda com um pedaço de pizza. É isso. É a unidade, meu irmão. É a unidade. Então, aqui, somos todos um, tá? Como a gente cantou hoje, viu? Não estava nem planejado, mas Deus planeja, né? Então, a gente dá prioridade à família da fé, sim. 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 Por exemplo, fazer aqui propaganda. Cadê? Orlando, se você precisar consertar a sua máquina de lavar, fale com o Orlando aí, tá vendo? E olha só, eu vou ser muito sério com vocês. Na época dos VIPs eu fazia isso e a gente pode fazer aqui. Se você tem o seu empreendimento, meu irmão, fala que a gente divulga. Qual é o problema? Gente, é bíblico. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, contrata aqui, ó, tem um monte de design nessa igreja. Tem pessoal da comida fit, tem o Uber, eu não sei o que vocês fazem, tem advogado, tem um monte de coisa. Só não contrata médico não precisa. Vocês procuram, não precisa. Tem cabeleireira, tem um monte de coisa aqui. Tem como é que é aquele negócio que a gente comeu lá em cima, lá na tua casa? Sacolé de Nutella com o quê? Ninho com Nutella, que negócio bom. Eu subi um morro lá, um monte da adoração para comer esse negócio bom. Oh, glória a Deus. Tem cozinheiro. Pessoa que quer aprender a dançar, ó, por favor, vai aprender aqui, gente. Misericórdia, tem gente que passa uma vergonha na igreja, mas deixa eu tem que continuar passando aqui. Tem que passar aqui. Vamos lá. Vai, passa aí. Filhinhos. E aí, olha só. Olha como a Bíblia é atual, né? Não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e verdade. Meus irmãos, como é que eu amo de fato e de verdade? É ato. Ato. Não é só de boca para fora, meus irmãos. Por isso que, e aí posso falar com muita tranquilidade, porque a gente faz evangelismo todo domingo, usando os recursos desse mundo, que é comida física. Meus irmãos, em nome de Jesus, não tem nem o que explicar desse versículo, é só você ler. Não amemos de boca para fora. Mas, assim, eu escrevi um comentário que é muito bom. A questão da piedade cristã. A gente vai começar a trabalhar isso cada vez mais. A nossa doutrina tem que ser vivida em todo momento nas nossas vidas, meus irmãos. A nossa teologia não pode existir só no domingo. A piedade, e piedade não é compaixão, tá? Eu sei que hoje em dia a gente usa o termo piedade como compaixão, mas na teologia o termo piedade diz respeito às obras cristãs. A piedade precisa, a teologia, meus irmãos, ela é prática. Infelizmente, ao longo da história da igreja, a teologia foi se distanciando da prática. E aí você tem os grandes seminários, as grandes faculdades de teologia, em que a gente fica debatendo teologia, e glória a Deus por isso, eu acho maravilhoso, eu gosto muito. Só que, por muitos anos, o que aconteceu? Você tinha o seminário de teologia e o seminário de missões. Coisa independente. Só que não existe teologia sem missão e não existe missão sem teologia. Não existe doutrina sem prática piedosa. É isso aqui, meus irmãos. Não adianta todo o conhecimento bíblico se eu não amo meu irmão, porque, na verdade, eu não tenho conhecimento bíblico. Se eu tivesse, eu amava meu irmão. Então, cada vez mais a gente vai bater nisso aqui, até porque a gente está trabalhando discipulado, e o discipulado, ele é prático. A doutrina é prática. E a gente falou isso ontem. Nós precisamos de todo o rigor doutrinário e teológico da igreja reformada e todo o ardor e o fogo da igreja pentecostal. E nós somos pentecostais. O problema qual é? É que quando a gente só tem o fogo, sem a doutrina, a gente vira ativista. Teologia liberal. Vamos cuidar das baleias, porque as baleias foram criadas por Deus. Amém. Não estou negando. Mas vamos cuidar dos pobres. Amém. Só que vira ativismo. Aí você vê crentes levantando bandeiras que não são de Cristo. Nós não somos ativistas. Só que, por outro lado, quando você só tem a doutrina sem a piedade, a gente vira o quê? Legalista. Vira fariseu, que sabia tudo da lei, mas não praticava. O que nós precisamos? De uma teologia piedosa, em que teologia e piedade, prática e doutrina se unem,
que é isso aqui. Então, nós precisamos de todo o rigor doutrinário e teológico, estou repetindo, da igreja reformada, com todo o fogo, ardor e paixão da igreja pentecostal. Que é por isso que nós somos Nova Vida, que nós somos isso, né? A paixão e o rigor doutrinário. Ontem eu falava isso lá no seminário de Poimênica. Tem igreja que não é apaixonada e nem apaixonante. O que significa? Não é apaixonada pelas vidas. E não é apaixonante por quê? Porque, vamos lá, gente, tem igreja que é chata pra caramba. Só que não pode ser. Porque como é que pode ser chato onde Deus habita? Então o problema está em Deus. Está onde? Então, meus irmãos, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato de verdade. Em nome de Jesus, vamos ganhar Saquarema para Jesus do Fundo Saquarema, porque a gente vai ter a inauguração lá. A gente vai tacar folheto na igreja, na igreja. Na igreja a gente pode tacar. Mas na cidade toda. Glória a Deus por isso. Vai, pode passar aí. E aí, aqui é algo fantástico. Que às vezes a gente erra muito. A gente... Olha só, meus irmãos. A experiência pessoal com Deus está abaixo das Escrituras. Saiba disso. Por quê? Porque geralmente a gente fala assim, como é que eu vou saber se algo é de Deus ou não? Meu irmão, se teu coração estiver tranquilo, fique em paz, é de Deus. Se a sua mente estiver preocupada, é o Espírito Santo. É? Então vamos lá. E nisto conhecemos que somos de verdade. Bem como diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. Pode passar. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Então, como é que eu crivo para eu saber se algo é de Deus ou não? É a minha consciência. Está vendo como o povo peca porque falta conhecimento? Eu não estou negando a consciência, não estou negando que o Espírito Santo convence do pecado e da justiça. O que eu estou afirmando é o quê? Que a experiência pessoal não pode estar acima da doutrina. Meus irmãos, o coração pode nos acusar de forma enganosa. E aí, por isso que Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, porque geralmente quando a gente prega, a gente fala o quê? Não, quando o mundo está te acusando de forma errada. Ele não está falando disso, tá? Ele está falando quando o coração acusa. Então, cuidado. Não, mas a minha consciência está me acusando. Talvez quem esteja errado seja a sua consciência. Gente, eu não estou falando heresia. É exatamente o que está escrito, tá? Pois se o nosso coração acusar, Deus é maior que o nosso coração. Agora, é óbvio, eu nem precisava falar isso, mas eu vou falar. Isso não é desculpa para o pecado. O que ele está falando aqui? Aí eu vou explicar. Obviamente eu não posso só deixar o conceito solto. É quando Paulo fala, agora pois, nenhuma acusação há para a questão em Cristo Jesus. Como assim? É fácil entender. Você pecou miseravelmente. Se arrependeu. Acabou! Ou você crê que Deus pagou o preço, ou você não crê. Meus irmãos, agora é claro, estou falando de arrependimento sincero, gente. Estou falando de arrependimento falso. Mas se você se arrependeu, você não, né? Nós, pelo amor de Deus, somos todos pecadores. Se nós nos arrependermos sinceramente, não importa o nosso coração, Deus é maior que o nosso coração. Agora, tem que ser arrependimento sincero. É isso que ele quer dizer. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Então, só que às vezes, a acusação vira o quê? Culpa. Remorso. E isso não vem de Deus. É por isso que a gente leu no começo do culto, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Meus irmãos, novamente, isso não significa que nós não teremos consequências. Se eu matar, eu tenho que ser preso. Mas eu me arrependi, Deus é maior que o meu coração. Deus é maior que o seu coração, você está arrependido na cadeia. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Ponto. Deus não anula a lei humana. Se a lei humana diz, por exemplo, hoje, um exemplo mais fácil, que hoje em dia você não pode mais dirigir sem placa, não que pudesse antes, mas agora você é preso. Mas eu estava indo para a igreja. Legal, agora você vai para o presídio e continue adorando Deus lá. Então, assim, uma coisa não é desculpa para outra. Ponto. Deus não anula as consequências do nosso pecado. Agora, a culpa
a acusação, Jesus já pagou o preço. Então, cuidado com esse papo de que, não, filme da Disney, ouça o seu coração, ouça no inferno, porque o seu coração pode te mandar para o inferno. Então, cuidado com esse papo de ouça o seu coração, até porque o coração do homem é enganoso. Cuidado, meus irmãos. Por isso que igreja tem que ter doutrina sólida e não ditado popular. Ouça o seu coração. Primeiro que se eu ouvir uma voz saindo do meu coração, eu mesmo me interno, né? Porque assim, como assim? Segundo, novamente, eu não estou negando que o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele nos confronta em nossa consciência. Eu não estou negando isso, pelo amor de Deus. Isso é importante falar, tá? Porque existe uma doutrina que diz que nós não pecamos mais. Por quê? Porque nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Está errado. Está errado. Nós continuamos sendo pecadores, tá, gente? Nós não somos mais escravos, mas nós continuamos sendo pecadores. Não vou desenvolver isso agora, quem tem desenvolvido isso nas quartas. Então, só para fechar, amarrar todo o raciocínio. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pecamos, o Espírito Santo vai nos convencer. Ponto. A questão não é isso que está sendo discutido. A questão é a seguinte: você se arrependeu sinceramente? E é isso quem pode dizer ao indivíduo, gente. Eu não tenho como olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa se arrependeu, essa não. Isso é individual, porque a salvação é individual. Não, eu me arrependi verdadeiramente, mas meu coração ainda está pesado. Aí se aplica esse versículo aqui. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja, por que conhece todas as coisas? Porque conhece o arrependimento sincero. Então, meus irmãos, não ouça a voz do seu coração, ouça a voz de Deus. Por isso que experiência pessoal está subordinada à Bíblia. Gente, em nome de Jesus, dá um like se deu para entender tudo, porque senão você vai falar que eu falei que não tem consciência. Não foi isso. O que eu estou falando vou repetir, se você se arrependeu verdadeiramente, mas o seu coração continua pesado, saiba que Deus é maior do que essa culpa e que já não há condenação para aqueles que se arrependeram e estão em Cristo Jesus. Se não se arrependeu, vai queimar no inferno. Bom, para deixar claro, tá? Volta o versículo aí, por favor. Então, tranquilizaremos o nosso coração, e nisto conheceremos que somos de verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então tenha paz no seu coração, se você se arrepender. E aí lembre-se sempre, quem peca não peca mais, quem mata não mata mais, quem rouba não rouba mais. Não vem com o papo de que eu me arrependi e continuo roubando, tá? Eu estava vendo, tem os Instagrams aí, hoje em dia tem muito comediante cristão, graças a Deus por isso. Aí o engraçadinho mandou assim: pastor, eu tenho o dom de abrir carros sem chave. Vai com esse dom. Tu vai abrir a tua cela no inferno. Vai com esse dom. Então, assim, isso aqui não é desculpa para pecado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por favor. Então, passa o versículo, só para entender o contexto. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Gente, em nome de Jesus, foi? Pelo amor de Deus, hein? Vocês saíram pecando por aí, né? Tacar a Bíblia daqui de cima, da janela na cabeça de vocês. Pode passar, por favor. Amados, aí aqui, olha só, exatamente. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, o que ele está falando assim? Tu já está em paz? Amém. Está em paz. Está em paz. Agora passa. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí eu começo a entender. Como é que eu posso ter paz? Meu coração está me acusando, mas eu guardo os mandamentos e faço diante de Deus aquilo que é agradável, então relaxa. Essa acusação não vem de Deus. Isso aqui se aplica a muitos contextos. Se aplica a esse contexto macro que eu falei do pecado, mas se aplica, quer ver? Por exemplo, gente, eu posso falar desde coisa extrema até coisa menor. Coisa extrema. O governo falou que ninguém mais pode ter Bíblia. Eu vou ter Bíblia. Mas meu coração está pesaroso. Mas eu estou desobedecendo uma lei. Mas eu estou no mandamento e fazendo o que agrada a Deus, então relaxa. Mas eu posso ser preso? Posso. Isso aqui entra, por exemplo, que nós vamos aborrecer a nossa família. Lembra que Jesus fala isso? Como é que você pode
Veja, gente, como a gente tem que estudar a Bíblia, que a gente estuda a Bíblia, a gente entende. Ah, mas meu coração está pesado porque eu estou aborrecendo minha família. Aqui, ó, está a resposta. Se guardamos os mandamentos e fazemos o que de Deus é agradável, tranquilize seu coração. Tranquilize seu coração. Tenha paz com Deus. Ah, mas as pessoas não entendem. Estou com o coração pesado porque as pessoas meus amigos pararam de falar comigo por conta de Cristo. Se é por conta de Cristo, não porque eu sou chato, tranquilize seu coração. Porque se eu estou cumprindo o mandamento e fazendo diante dele o que é agradável, tenha paz. Tenha paz. Ah, meu coração me acusa. Tenha fé que Jesus já levou sobre si as acusações. Pode passar, por favor. Agora, como é que eu sei? Qual é o mandamento? Veja que João não deixa nada torto. Qual é o mandamento? Está aqui. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, meus irmãos, isso aqui é o que eu sempre explico. Por exemplo, eu estava lá em Goiás e perguntaram assim: como é que eu sei o que é pecado e o que não é pecado? É que qualquer coisa, como é que eu sei se é pecado ou não é pecado? Está aqui. Se aquilo que você está fazendo quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, já é pecado. Mas se aquilo que você está fazendo não necessariamente quebra o primeiro mandamento, mas quebra o segundo, que é amar o teu próximo, é pecado. Ponto. Gente, é assim que a gente sabe tudo. Qualquer coisa. Ah, mas eu não sei se isso... Aí, assim, não vai entrar na vírgula da doutrina. Mas o crivo, de forma... Se tivesse que dar uma resposta padrão, a resposta padrão é: como é que eu sei se alguma coisa é pecado ou não é pecado? Simples. Se aquilo que eu estou fazendo crê no nome de Jesus, em primeiro lugar, e ama uns aos outros, não é pecado. Se quebra alguma desses dois aqui, é pecado. Esse é o crivo geral. É claro que existe a especificidade de contexto, tá? Mas o crivo geral é esse. Por isso que Jesus, ao resumir toda a lei, vai resumir nisso: amará a Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tá, gente, com isso aqui você sabe se é pecado ou não é pecado, tá? Então esse aqui é o crivo geral. Esse é o mandamento que tem que ser guardado. Tendo dito isto, vai parecer que a gente está saindo do assunto, mas não está. Pode pular para o 4, por favor. E eu tenho que abrir um outro arquivo aqui meu. Não façam o que eu faço. Porque, por exemplo, eu tenho 2 drives no Google Drive. A mensagem, até o capítulo 3 estava num drive. E agora no capítulo 4 está em outro drive. Por que eu faço isso? Não sei. Não sei, eu tenho que orar para descobrir os mistérios de mim mesmo. Pois bem, aí eu agora tenho que abrir aqui, nesse aqui. Achei. Muito bom. Vamos lá. E aí, não está fugindo do assunto. Porque, veja bem, a gente está nesse contexto de entender: como é que eu sei se o amor que eu tenho ou que tem por mim é um amor divino? Como é que eu sei se aquilo que eu estou fazendo é pecado ou não é pecado? Como é que eu sei que a mensagem que eu estou ouvindo vem de Deus? Porque eu acabei de falar algo que você pode achar polêmico, a questão da consciência. Como é que você sabe se o que eu estou falando agora é de Deus ou não? Está aqui, tá? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos. Aí agora eu quero ver o que é provar os espíritos. Vamos ver se o espírito é doce ou salgado? Não. O que é provar os espíritos? Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Meus irmãos, é sua função, que está sentado no banco da igreja, saber se eu sou um falso profeta ou não. É sua função. Não dá para chegar no dia do juízo e falar assim: eu fui enganado. Vai queimar junto com quem enganou. Por quê? Porque já estamos avisados. Como é que eu sei se uma mensagem, se um amor, se uma declaração de amor, se um sentimento, mas aqui especificamente, que aqui o contexto sobre doutrina, se uma mensagem vem de Deus ou não? Você tem que provar o Espírito. Então, de cara, não deem crédito a qualquer coisa. Ponto. Ponto. Ah, não. Eu estava no meio do supermercado e uma pessoa parou e falou assim: Deus mandou te dizer. Poder pode. É regra? Não. Uma pessoa que tu nunca viu da vida, quais são os frutos dessa pessoa? Qual é a base doutrinária dela? E você aceita?
Gente, está escrito. Não fala que sou eu que tenho preconceito. Não sou eu que tenho preconceito com... Está escrito. Não deem crédito a qualquer espírito. Se um anjo aparecer aqui e não pregar Cristo, queime o anjo. Não deem... Não sei como é que se queima um anjo, mas vocês entenderam. Não deem crédito a qualquer... Nem esse anjo pega fogo, né? Não, até pega, né? Claro, os serafins lá e tal, mas deixa eu falar. Não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Gente, é claro que aqui não está falando espírito e espiritismo. O espírito do meu pai, do meu avô. Não é isso, pelo amor de Deus, não tem invocação de morto. Por favor. O que ele está falando aqui é muito claro. São dois aspectos. Se a intenção é de Deus ou não, e se, principalmente, a pregação é de Deus ou não. É claro que existe o discernimento de espíritos, que é um dom. Esse dom, ele se aplica a qualquer contexto. Vou fazer uma negociação. Peça por discernimento de espírito. Vou fazer, por exemplo, quer ver? Essa é uma oração que a gente sempre faz em abertura de igreja, vai assinar contrato de igreja. Meus irmãos, a gente precisa ter discernimento de espírito, para saber se a pessoa não está querendo te... Então, assim, existe o dom de discernimento de espírito. Clame a Deus para isso. Ponto. Aqui não é tanto nesse sentido. Aqui no sentido é qual? É no sentido da pregação, tá? Porque aqui, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Tá? Eu vou explicar tudo, depois eu venho lendo, porque eu fiz muitos comentários aqui, eu gostaria de compartilhar alguns comentários com os irmãos, eu prefiro explicar depois ler. Pode passar, por favor. Como você sabe se uma mensagem é de Deus ou não? Se um profeta é de Deus ou não? Está aqui. Gente, é facílimo. E vocês têm que fazer isso em todas as mensagens. Todas! Todas! Nítido vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É fácil. Veja, existe até uma aplicação muito prática disso, tá? Uma aplicação prática disso qual é? É quando? Possessão demoníaca. Como é que você sabe que a pessoa que está possessa, você orou, está arrependido em nome de Jesus? A pessoa, aspas, voltou. Aí, como é que tu sabe se voltou ou não? É isso aqui. Manda confessar Jesus Cristo. Então vamos lá. Tá liberto? Estou liberto. Tô bem. Tá bom. Então vamos lá, juntos, repete comigo. Eu reconheço a Jesus Cristo publicamente como meu único suficiente Salvador. Não fala. Por quê? Porque não tem como falar. Porque o espírito que não procede de Deus não confessa a Jesus Cristo. Entenda. A gente vai falar isso com profundidade. Mas Satanás e seus demônios não sabem que Jesus é o Senhor? Sabem, mas não servem a Ele. Essa é a diferença. Tá? Pode passar, por favor. Aqui. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito, sabe de quem? Do anticristo. Será que você já não ouviu e eu já não ouvimos muita mensagem que a gente falou assim, caramba, muito bom. E sabe quem estava falando? Era o anticristo? Cuidado. A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Meus irmãos, é por isso que mensagem que o centro não é de Jesus, rejeite. Uma mensagem que o centro não é Jesus, você tem que rejeitar. Eu não estou falando que toda mensagem tem que pregar sobre Páscoa. Você pode querer pregar sobre criação. Você pode querer pregar sobre, fazer um estudo expositivo sobre o tabernáculo, sobre a Arca da Aliança. Não estou negando isso. O que eu estou afirmando é o quê? Que de uma forma ou de outra, o culto tem que convergir para Cristo. Se não converge, é um culto para o anticristo. Gente, só tem dois, tá? Ou é Jesus ou é anticristo. Não, só não é para Jesus. Legal, só não é para Jesus, é igual que já é para o inferno. Já é para Satanás, tá? Não tem meio termo. Não, no mundo espiritual eu sou neutro. Vai sentir o tridente neutro. No fígado. Então, vamos lá. Eu fiz aqui alguns comentários. Muitos, né? Vamos lá. Aqui, eu botei assim. Isso aqui é um comentário meu. Em suma, testamos se a pessoa, o pregador, o sacerdote, quem quer que seja, fala pelo Espírito Santo ou pelo Espírito do Anticristo. O Matthew Henry, ele comenta o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, não respeiteis, nem acrediteis, nem sigais
todo aquele que simular ter o Espírito de Deus, ou todo aquele que professa ter visão, ou inspiração, ou revelação de Deus. Aí eu comento, devemos julgar os espíritos justamente, pois existem os falsos profetas. E aí eu até boto aqui, os falsos profetas intencionais e os não intencionais. Tem gente que tem boa vontade, mas não tem conhecimento, e vai falar heresia. Só que ele está errado, porque ele deveria buscar. Mas eu não me preocupo tanto com esse, eu me preocupo mais com quem? Existe o cara que faz de propósito. Por quê? Porque ele quer dinheiro, porque ele quer glória, porque ele quer te enganar, ou porque o cara é do diabo mesmo, é satânico. O satanismo se infiltra na igreja, tá? A mensagem não é sobre isso, mas o satanismo envia pessoas para dentro da igreja. Gente, então assim, por favor. E aí, vamos lá. Eu fiz comentários. Como é que você vai julgar? A Bíblia de Estudo da Reforma diz: ninguém pode confessar sinceramente Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Por isso que o demônio não confessa. Servir ao Senhor. A Bíblia de Estudo da Reforma, Estudo da Fé Reformada diz: aqueles que conhecem Jesus como Messias são de Deus, enquanto aqueles que não reconhecem Jesus não são. Essa confissão é o maior divisor entre os que são de Deus e os que são do mundo. É por isso que, não, mas aquela religião tal só não aceita Jesus, é do anticristo. Gente, não tem meio termo. O grande erro do judaísmo é esse, que não reconhece que o Messias veio encarnado. A NVI comenta o seguinte, a nova versão internacional: muito mais do que ter um conhecimento intelectual, pois os próprios demônios conhecem e tremem. Lembra quando diz que os demônios conhecem e tremem? Então, é também confessar publicamente. Por isso que o batismo é público. E aí a Bíblia Shed comenta o seguinte: não é o simples reconhecimento de quem é Jesus. Isso os demônios fazem. Os demônios sabem quem é Jesus, às vezes melhor que a gente, tá? É uma confissão em sujeição a Ele, com o propósito de glorificá-lo. Ou seja, como é que eu sei se a pessoa que diz que me ama, esse amor vem de Deus? Porque esse conceito pode ser expandido, mas principalmente durante a mensagem, ou de uma possessão. É simples, é sujeição a Deus. Porque não é só conhecimento intelectual de que Jesus é o Senhor. Isso Satanás tem. Isso um ateu tem. É sujeição. E aí, eu botei algumas aplicações. A Bíblia de Estudo da Reforma fala o seguinte: não há terreno neutro. E nenhum ser humano mortal é isento. Ou crê e pertence ao Espírito de Deus, ou crê e pertence a Satanás. Falando e vivemos de forma correspondente. E aí eu fiz um comentário, não é final porque não acabou, mas que seja. Teste os espíritos dos pregadores que você ouve. Como? Justamente pela mensagem que eles pregam. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que eu ando ouvindo. Cuidado, meus irmãos. Para estarmos achando que é do Espírito Santo aquilo que é do anticristo. Isso é gravíssimo. Mas temos um consolo. Pode passar. Eu vou ter que... Não sei, mas vai dar tempo. Filhinhos, vocês são de Deus. E já venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês, maior do que aquele que está no mundo. Veja o contexto. A gente cita isso aqui muito errado, né? Não, maior é o que está em mim do que está no mundo. Amém, glória a Deus. Mas qual é o contexto do versículo? É com relação às heresias. Tenha paz no seu coração. Você tem buscado a doutrina, tem buscado as escrituras, tem estudado. E aí sim, buscado grandes pregadores que são de Deus. Ouça os grandes mestres. Leia os clássicos. Não estou falando que tudo que Lutero falou é verdade, gente. Lutero tinha questões muito difíceis. O próprio Calvino discorda de um monte de coisa de Calvino. E Calvino talvez tenha sido um dos maiores exegetas da história. Mas leia, busque. Agostinho, Agostinho de algumas questões, mas Tomás de Aquino, Chesterton. Chesterton era católico. E o cara é um gênio. Spurgeon. E assim vai. Agora, tenha paz, porque vocês são de Deus. E já venceram os falsos profetas. Como? E aí, gente, aqui está a garantia. Como a igreja pode ter certeza que vai vencer os falsos profetas, que vai vencer as heresias, que você, cristã, pode vencer? Porque o Espírito Santo que está em nós é maior que o Espírito do anticristo que está no mundo. Esse é o significado do versículo.
o significado não é tanto sobre outras batalhas, é sim nesse contexto. Como é que eu posso vencer os falsos profetas? Gente, hoje em dia tem muitos falsos profetas, mas nós venceremos. Como? Com a garantia de que o Espírito Santo da verdade que habita em nós é maior que o Espírito Santo da mentira que habita no mundo e nos falsos profetas. Portanto, aqui também tem uma outra aplicação. As pessoas estão mentindo sobre você, fique no Espírito Santo, irmão, minha irmã. Porque é maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Tá? Às vezes a gente fala assim, isso aqui, por exemplo, falta luz na igreja. Não, mas maior que está nós que está no mundo. Glória a Deus, é verdade. Mas não é o contexto do versículo, tá? O contexto do versículo é sobre falsos profetas e heresias. Ok? Vou ter que dar uma acelerada, né? Para variar, pode passar. Eles processam. Isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Calma. Calma não, porque não dá tempo para ter calma. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam do mundo e o mundo os ouve. Pode passar. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Isso aqui não parece quase que... Você não vai falar que é porque está na Bíblia. Mas não parece meio soberbo? Do tipo assim, quem me ouve é de Deus. Quem não me ouve é de Satanás. Porque é isso que ele está falando, olha só. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Isso aqui dá para fazer uma grande heresia em cima disso aqui, né? Já pensou? O pastor chega e fala assim, ó, quem não me ouve é de Satanás. Quem me ouve é de Deus. É isso? Não. O que significa aqui? Bem, primeiro, é isso para a época. Porque o apóstolo, apóstolo é a boca de Deus na terra. O apóstolo, ele tinha peso de escrever doutrina. Então, sim, aquilo que os apóstolos falavam era a lei de Deus. Então, isso se aplica ao contexto da época. Ponto. Sim, quem rejeitava Pedro, Paulo, João, era de Satanás. Porque Pedro, Paulo, João e os outros apóstolos falavam em nome de Deus. Ponto. Sim. Então, isso é verdade para o contexto bíblico. Por isso que muito cuidado com hoje em dia. Ponto. Mas, qual é a aplicação disso aqui para nós hoje? Simples. Não tem novo apóstolo trazendo nova doutrina. O que tem? Aqueles que pregam a doutrina apostólica. Então, se a sua pregação é uma pregação bíblica e está sendo rejeitada, fique em paz. Essa é a aplicação para nós hoje. Agora, se você não prega a Bíblia, aí não fique em paz. Mas se nós pregamos a palavra de Deus, fique a verdadeira doutrina, e a verdadeira doutrina é pregar toda a doutrina. Se nós pregamos a verdadeira doutrina, fique em paz. Essa é a aplicação para nós hoje. O que isso quer dizer? Na prática é o seguinte: quem não nos ouve não é o pregador, é quem não ouve a Bíblia, não é de Deus. Quem ouve a Bíblia é de Deus. É isso que significa para nós no contexto atual. Ficou claro, gente? Não é o pregador, o pastor, é a Bíblia. É claro que se o pregador e o pastor estão pregando a Bíblia, aí se aplica a exposição da Bíblia. Mas o que significa isso é isso. O que significa isso é isso, é óbvio, né? O que significa isso é o quê? Quem conhece a Deus, ouve a Bíblia. E quem não é de Deus, não ouve a Bíblia. Porque o não nos ouve se aplicava aos apóstolos. E aonde está a voz dos apóstolos? Na Bíblia. Não, está na minha boca. Deu para entender, gente? E aí, volta o versículo. Estou terminando, tá? Óbvio que eu estou terminando. Tem 3 minutos. Não se impressione com o número de seguidores no Instagram. Não estou falando que quem tem 1 milhão de seguidores é do de Satanás. Eu queria muito ter 1 milhão de seguidores. Dá uma moral na finança, né? Dá uma moral grande, né? Não tenho, eu tenho 1.200. Se você quiser me seguir, já dá. Eu não sei nem quantos eu tenho, mas não importa. Mas eu quero dizer o seguinte: mas fulano de tal tem 1 milhão de seguidores. Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Relaxa. Novamente, gente, eu não estou falando que ter 20 milhões de seguidores é pecado. Não é! Pelo amor de Deus! Quanto mais seguidores, mais você alcança para pregar o evangelho. O que eu estou dizendo é o oposto, que parece assim, não, mas minha igreja tem 5 mil membros. Não estou falando que é a sua igreja do mundo, mas estou falando que aqueles que falam da parte do mundo, o mundo os ouve.
Gente, a igreja pequenininha não é mais santa que a igreja gigante, nem a igreja gigante é mais santa que a igreja pequenininha. Só estou dizendo o seguinte, não se impressione por plateia de ouvintes chorando. Não se impressione por modismos na igreja. Ah, não, mas surgiu uma nova igreja que o fundo é amarelo com verde, porque é do Brasil, e tem 10 mil pessoas jovens. A pessoa se impressiona muito com o jovem, né? Tem 10 mil jovens lá pulando e sendo batizados. Até aí não me disse nada, porque Jesus foi rejeitado inteiro por Jerusalém. E aqueles que falam parte do mundo os ouve. Eu ia falar muito mais coisas, mas eu não posso falar mais nada, porque senão eu vou passar do tempo, e se eu passar do tempo, eu perco a cabeça. Então, que quem passa do tempo na pregação, do tempo do culto, não vem de Deus. Então, calma. Na nossa doutrina. Tá? Então, eu tenho 1 minuto para fazer 3 aplicações finais. 1. Como reconhecer se um espírito é de Deus ou não? Porque a gente fecha tudo. Simples. Como é que eu reconheço se eu sou de Deus ou não? Amar uns aos outros. A desunião e a falta do amor fraternal necessariamente não é do Espírito Santo. Se no nosso ministério, na nossa família, na nossa igreja, não há união, essa igreja, esse ministério, essa família, não é do Espírito Santo, é do Anticristo. Ponto. Agora, são crivos. Todo amor fraternal é de Deus? Não. Todo amor entre amigos é de Deus? Não. Como é que eu sei? Veja, é simples, gente. Se não tem amor, já é de Satanás. Por quê? Já é ódio. Ponto. Então, se não tem amor, já cortou. Já é do diabo. Ponto. Se tem amor, é de Deus? Não necessariamente. Como é que eu sei se o amor que eu tenho é de Deus ou não? Se esse amor que eu tenho guarda os mandamentos. Então, se não tem amor, é de Satanás. Mas todo amor é de Deus? Não. Qual é o amor que é de Deus? O amor que é pautado na doutrina da Bíblia. Ponto. Mas, deu para entender isso? Tranquilo, né? Qual é a nossa esperança? Está aqui. Já temos o Espírito Santo, o qual é maior que Satanás, o príncipe desse mundo. Por isso, já podemos vencer o pecado que habita em nós, como diz Romanos, e finalmente guardar os nossos mandamentos. Eu vou acabar o culto, porque eu tenho que acabar na hora. Mas não vá, porque eu queria mostrar algo para os irmãos, que eu acho fundamental. Então eu vou orar, vou terminar o culto, e aí o culto vai ter acabado, oficialmente. Né? Por favor. Se você quiser sair, você pode, mas eu pediria que você não saísse, que eu queria mostrar uma coisa para os irmãos. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã. Glorificado seja o teu nome. Que a tua palavra possa surtir efeito em nós, Deus, e frutificar em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos leve em paz para os nossos lares e nos guarde em todas as atividades que devemos fazer nesse dia. Muito obrigado por tudo. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as 2 consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sua família, hoje para sempre. Então digam, acabou. Pode parar de filmar, né? Que aí